partes primitivas. Ok? A gente, muitas vezes, né? A gente sente isso. A gente sente que é como se tivéssemos duas vozes. Quando a gente quer alguma coisa, mas não pode, mas quer, mas não pode. É como se a gente ficasse ouvindo duas vozes. Isso já foi representado nas artes, já foi representado em vários lugares. E, de fato, você está ouvindo mesmo dois comandos. Um é do seu sistema de autocontrole, desenvolvido, moderno, tarará. E o outro é o seu sistema mais primitivo, dos seus impulsos e dos seus instintos. Ok? Por que o nosso cérebro evoluiu? Por que a gente criou o autocontrole? Por que a gente se tornou tão diferente dos animais? Hein? A gente desenvolveu aquela estrutura chamada lóbulo frontal, né? Córtex pré-frontal, por causa das nossas experiências. Foi uma necessidade da evolução. Aqui, no mundo primitivo, o homem começou a ter muitas vantagens em viver em comunidade. E o que significa viver em comunidade? Significa que você vai cooperar, certo? E quando você coopera, você não pode mais fazer o que você quer. Você pode fazer algumas coisas, outras coisas você não pode. Isso é cooperar. Imagina que você está lá na aldeia e você come a comida do seu amigo. O que vai acontecer? Briga. Então, essas situações, elas fizeram o nosso cérebro sofrer uma pressão para ele conviver com essas situações, para ele ter, assim, como que nós vamos lidar com isso, tá? Então, na pré-história, para a gente sobreviver, a gente precisou cooperar, compartilhar recursos, correto? Lá na aldeia, quando você está doente e vive numa comunidade, alguém cuida de você. E você também cuida das pessoas. Alguns vão caçar, alguns iam cuidar das crianças, alguns iam fazer roupa. E isso tornava a vida de todos muito melhor. Agora, não dá para a gente sair pegando a comida dos outros, não dava para sair pegando a mulher dos outros. Então, essa pressão, né, gerou no nosso cérebro uma adaptação. Tá? A cooperação e a preservação dos relacionamentos de longo prazo, ela pressionou o nosso cérebro primitivo e ele desenvolveu as estratégias de autocontrole. Então, por viver em comunidade, é que a gente desenvolveu aquelas estruturas, né, que ajudam a gente no nosso autocontrole. Os nossos cérebros, eles se adaptaram. E hoje a gente dispõe dessas estruturas que nos possibilitam ter o que nós chamamos de força de vontade. O que é a força de vontade? É a capacidade de controlar os impulsos que nos ajudam a nos tornarmos plenamente humanos. Tá? Isso foi o que nos distinguiu de outros animais no princípio. Mas isso, hoje, é o que nos distingue uns dos outros. Hoje, nós sabemos que a força de vontade, a disciplina, ela supera a inteligência para a obtenção dos resultados. Então, quem são os atletas com mais resultado? São os atletas que têm mais autocontrole. Quem são hoje os empresários com mais resultado? Os caras que têm mais autocontrole. Quem são os pesquisadores e os cientistas com mais resultado? Aqueles que têm mais autocontrole, força de vontade, sempre
obtém os melhores resultados, tá? Quando a gente pensa em força de vontade, quando eu penso na força de vontade, quando eu peço para vocês me darem um exemplo de quando a força de vontade de vocês ela é posta em jogo, o que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Quando é que a sua força de vontade ela é exigida de você? Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Responde para mim, algumas pessoas, por favor. Quando você tem necessidade de alguma coisa. Ah, o Murilo é chocolate. É o C nesse aí, né, Murilo? Quando você precisa resistir um chocolate. Putz, a minha casa está lotada de chocolates por causa da Páscoa. Imagina como eu não estou aqui tendo que exercitar a minha força de vontade. Um desafio. É isso mesmo. Ó, quando a gente pergunta para as pessoas, exercício físico no seu caso, Camila, né? Quando a gente pergunta para as pessoas, falando em força de vontade, o que que vem na sua cabeça? Leitura de um livro. O que que vem na sua cabeça? A primeira coisa que vem na cabeça é resistir a uma tentação. Resistir a um doce, resistir a um drink, resistir a uma transa. E quando você fala assim, eu não tenho força de vontade, o que que isso quer dizer? Quer dizer que você está falando, eu tenho dificuldade de dizer não quando meu estômago, ou a minha boca, ou o meu coração, ou a devida parte anatômica querem dizer sim, ok? E o que que nós estamos falando nesse momento? Nós estamos falando aqui de um poder chamado eu não vou. Então, a força de vontade, né? Uma das coisas que ela é você conseguir se controlar e dizer eu não vou, ok? Só que dizer não não basta. Às vezes é mais importante a gente dizer sim. Quando? Sabe todas aquelas coisas que você deveria fazer, que você deixa para fazer mais tarde, que você deixa para fazer amanhã? A força de vontade é o que ajuda você a colocar tudo isso na lista das tarefas que você vai fazer hoje. Mesmo quando a ansiedade, as distrações, o corre-corre da nossa vida ameaça dissuadir a gente, ameaça tirar a gente do trilho. Nesse caso, a gente está falando aqui de outro poder, né? O poder do eu vou, eu vou, correto? Agora, eu vou e eu não vou são os dois lados do autocontrole. Mas eles não estão sozinhos. Para você dizer não quando você deve dizer não, e para você dizer sim quando você deve dizer sim, você precisa de um terceiro poder. Você precisa ter a capacidade de lembrar o que você realmente quer. Então, esse aqui é o poder do eu quero, e tudo isso é comandado pelo seu córtex pré-frontal, uma estrutura moderna e complexa que a gente levou milhares de anos para desenvolver, tá?
Você pensa muitas vezes que o que você quer é o brownie. Você pensa que muitas vezes o que você quer é o martini. Mas, na verdade, o que você quer mesmo é entrar naquele jeans. Então, quando você tem a capacidade de lembrar daquilo que você realmente quer, fica muito mais fácil para você ter autocontrole, tá? Então, nós estamos falando aqui do poder do eu quero, beleza? Olha, a maioria de nós sente que fica devendo em termos de força de vontade. A maioria de nós se sente um pouquinho fracassado com relação à força de vontade. A maioria de nós, né, acha que fracassa em não fazer os números do negócio da Herbalife. O número de convites, o número de pesquisas, o número de apresentações. Você sabe o que você tem que fazer e você sabe como. Mas a gente dá uma fracassada, a gente acha que fracassa. Muita gente se considera um fracasso em termos de poupar dinheiro, não é? Muita gente fracassa em não estudar, se acha uma pessoa fracassada porque não consegue estudar. Alguns não conseguem resistir aos brownies, mas essa sensação, ela é a primeira coisa que eu queria combinar com vocês hoje, tá? Na verdade, nós somos pessoas muito sortudas. Por que nós somos muito sortudos? Porque nós temos os três poderes à nossa disposição. E como é que a gente usa isso com mais facilidade? Como é que a gente traz isso para a nossa vida? Como é que a gente usa mais esse motor do que o outro antigo? A gente precisa treinar o cérebro. E é simples. O treinamento que a gente faz, ele é simples, tá? Ó, como a gente fica explicando, enche a cabeça, né? Então, eu não vou conseguir explicar vários exercícios, eu também não vou conseguir me aprofundar muito nesse assunto, eu nem sei se vocês curtem e gostam desse assunto. Eu vou falar assim um pouco, e nesse momento, o que eu queria fazer é dar 2 exercícios para você fortalecer o seu cérebro mesmo, treinar o seu cérebro. Aí, depois que eu der esses 2 exercícios, eu vou explicar mais uma coisinha só. E quando eu terminar, eu vou te dar mais 2 exercícios. Então, nós hoje vamos aprender 4 exercícios. Tranquilo? Se no futuro a gente tiver a oportunidade de conversar de novo sobre isso, nós podemos ver mais uns 20 exercícios para fazer, tá? Mas esses 4, eu garanto para vocês que quem fizer, daqui um mês, vai ter vontade de falar para mim o que está acontecendo com você. Como é que você está se tornando diferente, né? Acessando mais fácil o seu autocontrole. Beleza? Bom, o primeiro exercício, então, é meditar. Meditar. Meditar não é complicado. Meditar é você ficar 5 minutos sentado, não precisa sentar com as perninhas desse jeito. Você fica sentado numa cadeira, numa poltrona, confortável, sem bem encostado, né? Você fecha os olhos e você respira e só isso. Nossa, mas é isso que é meditar? Não, os caras fazem algo mais. Eles vão para o Nirvana, vão para o Sanctum, mas se você fizer isso, você já vai estar fazendo o exercício que é necessário para você
fortalecer essa área do cérebro. Olha, não é brincadeira. Eu li isso em vários estudos científicos. Aumenta a massa cinzenta do córtex pré-frontal, então ele fica muito mais poderoso. Aumenta a comunicação dele com o resto do seu cérebro, então você ganha velocidade, tá? Então vamos recapitular. Você fecha os olhos, respira, e o que vai acontecer na sua cabeça? Vão vir pensamentos, porque você é doido. Então, os pensamentos eles vão vir e vão tentar fazer você devagar. Você vai devagar, mas você vai lembrar que você está meditando. E aí você volta a pensar na respiração. Quando eu comecei a fazer o exercício, foi muito difícil para mim. É só 5 minutos que tem que fazer. Então, eu vi lá uma palestra daquela McGonigal, que ela dizia, se você tem dificuldade, pensa quando você está aspirando, né? Pensa, inspire, expire. Você pensa na palavra. Então, eu tô entrando o ar em mim. Inspira, eu estou pensando. Inspira, expira. Beleza? Aí vem um pensamento que quer levar você embora. Você vai acabar desconcentrando um pouquinho, mas o exercício é justamente esse. Você tentar ficar eliminando os pensamentos que vêm na cabeça. Deu para entender? Digita 1, quem entendeu o exercício número 1, que é a meditação. Cinco minutos, você põe um alarmezinho do celular, tá? Faz o seu exercício e pronto. Daqui uns dias você vai perceber que seu sono está melhor. Daqui uns dias você vai perceber que você acessa melhor essa parte mais sofisticada do seu cérebro. Você não está um animal mais. Entendeu? Uma vez por dia, Eduardo. Uma vez por dia, 5 minutos. Vai precisar exercer o autocontrole para fazer o exercício, né? O segundo exercício é você respirar. Isso. O Murilo, na hora dos 800 convites, esse segundo exercício também é bom. Então, sabe todas essas coisas que às vezes deixam a nossa vida conturbada? Alguém que chega e que enche o saco, uma pessoa difícil, uma situação que acontece, pode ser no trânsito, pode ser no trabalho, pode ser quando você encontra o Murilo, sei lá, né? Então, há uma situação que não é fácil para você. Como é que você vai ter mais do seu córtex pré-frontal junto com você naquele momento? Para você usar os seus recursos mais complexos, mais sofisticados. Você desacelera a sua respiração. Então, você sabe quanto que é um número bom? É em 1 minuto, você encheu o pulmão 10 vezes no máximo. 10 vezes no máximo. Aí, se não está acontecendo nada, de vez em quando eu lembrei que eu estou fazendo esse exercício 2, né? Ah, deixa eu dar uma desacelerada aqui. Aí eu respiro mais lentamente, mais profundamente, tá? 10 respiradas. Beleza. Isso também é fundamental você trabalhar com a sua mente, com a estrutura concreta mesmo, com as células, com o córtex pré-frontal. Beleza? Tranquilo? Respirar fundo. Não sei, você conta 1 minuto, quantas vezes você respira dentro de 1 minuto? E aí você tenta fazer que no máximo seja 10 vezes, tá? 10 vezes. Vai brigar com a esposa, respira primeiro. Quem de vocês teve uma avó que mandava contar até 10? Ela só esqueceu de falar que era respirando.
Não é verdade? Então conta até 10 antes de ser um animal, né? Tá bom? Então você escreveu aí no seu caderno, né? Meditar 5 minutos, respirar lenta e profundamente, algumas vezes por dia, ou exatamente na situação. Tem um cara te enchendo o saco no trânsito. Se você usar o seu instinto, você vai ficar nervoso, você vai xingá-lo, você vai fazer besteira com o seu carro. Desacelera a sua respiração, tá? Faz o contrário do que aquela reação de luta. E você, quem que está funcionando aí é o seu lado mais sofisticado. Isso é muito importante para tomar decisão. Isso é muito importante na frente dos clientes. Isso é muito importante numa discussão. Isso é muito importante na hora que você está estudando. Quando você está estudando, se você ficar muito agitado, você não está usando sua melhor parte, entendeu? Que nem agora. Seria muito bom se vocês ficassem com a respiração bem lenta, né? Bem tranquilos. A tranquilidade, ela é aquilo que faz você usar o melhor que você tem, o seu potencial. Podemos continuar? Vamos para frente? Deixa eu ver se está muito tarde. Nossa. Vamos lá. É a última parte. Durante a última década, então, como eu disse, os cientistas descobriram que o cérebro é extremamente reativo às experiências que ele vive. Se você treinar matemática todo dia, você vai ficar terrível na matemática. Agora, se você colocar seu cérebro para se preocupar todo dia, ele vai ficar ótimo em se preocupar. E se você colocar o seu cérebro para se concentrar, aí ele vai ficar ótimo em se concentrar. O cérebro é capaz de se remodelar. Certas partes se tornam mais densas, acumulando matéria cinzenta. É como um músculo fazendo ginástica. As áreas do cérebro, elas também podem se conectar mais umas com as outras, o que melhora a comunicação entre elas, e aí você ganha um motor mais veloz. Se você fizer a meditação nos próximos dias, isso começa a acontecer. A gente já viu casos em estudos científicos de 30 dias, 30, a pessoa ter uma mudança no cérebro visível numa ressonância magnética. Bom, nós precisamos conversar sobre anseio. O que é um anseio? Olha isso. O que é um anseio? Tudo começa com um flash de excitação. O seu cérebro se agita, o seu coração dá uma acelerada, o seu corpo inteiro fala sim. Os pulmões se contraem para você respirar mais, os músculos ficam mais tensos e não relaxados, você está quase tremendo de tanto que você quer aquilo, mas não pode, mas você quer, mas não pode, mas você quer, mas não pode, e você quer, mas não pode. No momento assim, o que está acontecendo? Você está diante de uma escolha. Você vai ceder ao anseio ou você vai ter forças para se controlar. O que você precisa nesse momento? Do eu não vou. Você precisa aqui do poder do eu não vou. Só que você está lutando contra seu corpo inteiro, né? E eles estão, todas as celulinhas lá estão falando, eu quero. Tá difícil. Você sabe que você está diante de um desafio por aí, certo? A situação lá. Um desafio à força de vontade.
Parece uma batalha que você está travando dentro de você. Alguém sabe do que eu estou falando? Alguém aí já passou por isso? Por essa situação? Tem alguém na sala que já enfrentou a força de vontade, já teve ela desafiada? Todo mundo? Ó, muito obrigado por vocês responderem. Eu também, Denise, muito. A boa notícia é que você pode aprender a conduzir a sua fisiologia para você enfrentar esse estado. Então é isso que eu vou falar para vocês. Como que você ajuda a sua fisiologia para você, quando tiver diante de uma situação como essa, que é o anseio, você ter muito mais facilidade para acessar o autocontrole do que aquela outra parte sua que quer, né? Para a gente entender bem o que acontece conosco diante desses desafios, eu queria convidar vocês para fazer uma viagem rápida. Imagina que a gente está na África, numa região chamada Serengeti. Consegue imaginar você andando pela África? Só que você é um hominídeo, tá? Você é um hominídeo dos primeiros tempos. E o que que você está fazendo? Vivendo a sua vida lá de hominídeo dos primeiros tempos. Você saiu da aldeia, está procurando comida para a turma. E aí você está andando no mato e você viu uma carcaça de antílope. Você pensa, puxa vida, eu sou um hominídeo de sorte. E aí você vai lá cortar um pedaço daquele antílope, né, da carne do antílope, para levar para sua aldeia. Mas, de repente, tem um tigre de dente de sabre olhando para você. E ele está com uma cara que é a cara de quem olha para uma sobremesa. Ele parece maluco para enfiar esses dentes de 30 centímetros que ele tem na sua carne. E olha, eu vou te falar uma coisa: esse tigre não faz dieta. Ele não tem estruturas no cérebro dele para ele controlar os impulsos dele. Ele vai te pegar, entendeu? Então, o que que os nossos ancestrais tinham, né? O que que eles desenvolveram para se sair bem dessa situação? Do ponto de vista fisiológico, assim que você viu o tigre, essa informação que vem do seu olho para o cérebro, ela vai direto para uma área muito central lá do cérebro que chama amígdala do cérebro, que funciona como um sistema de alarme. Então a amígdala do cérebro é o nosso sistema de alarme. Nós herdamos isso dos nossos ancestrais, nós temos isso, você tem, eu tenho. E isso salvou a nossa vida em muitas situações. E às vezes a gente usa. Quando você recebe essa mensagem, né, o sistema de alarme recebe essa mensagem, ele emite para o cérebro e para o corpo uma série de sinais que desencadeiam uma coisa chamada reação de fuga ou luta. Seu corpo vai liberar hormônios, o seu corpo vai liberar energia na forma de gordura e açúcar para o seu sangue, para você usar, ou para lutar, ou para correr. O seu sistema respiratório vai ficar de um jeito para você, o pulmão expandido para você respirar mais, as artérias vão dilatar, tá? Você está preparado para funcionar na sua potência máxima. Cada célula do seu corpo, ela recebeu um aviso. É a hora da verdade. Agora, o seu sistema de alarme, além de é, além de fazer tudo isso com você, né, além de defender sua vida, ele também precisa impedir que você atrapalhe. E como que você pode atrapalhar? Pensando. Ele quer que a sua atenção toda fique no tigre, no ambiente, nas coisas que estão em volta.
Ele não quer que nenhum pensamento distraia você. Nada. Você está ali para salvar sua vida. Ou correndo, ou lutando, sei lá. Tá? Então, como ele não quer que você pense, que você trave, que você, sei lá, vai fazer alguma coisa que não seja lutar ou fugir, ele muda a química do seu cérebro. E essa mudança química que acontece no cérebro, ela vai inibir o seu córtex pré-frontal. E aí o que aconteceu? Desligou a região responsável pelo controle dos impulsos. Você está só o sistema de alarme funcionando, tá? Beleza? Então essa é a reação antiga que ajudou a gente a sobreviver nesse mundo, tá? E que está dentro da gente. Nós temos tudo isso aí dentro do nosso cérebro. Agora nós vamos para uma outra ameaça. Essa é uma ameaça mais moderna. Você está andando aí na sua cidade, tranquilo, ouvindo uma musiquinha, e na vitrine da padaria você vê a mais maravilhosa torta de morango que já foi criada e que jamais será criada outra igual na história. Cremosa, uma cobertura vermelha, vibrante, brilhante. E as fatias de morango que estão em cima dessa torta, elas são tão finas, elas estão tão bonitinho que você lembra até da casa da sua avó, que tinha doces lá. Lembra da sua infância. O que acontece com o seu cérebro e com o seu corpo nesse momento? Quando você vê a torta, o seu cérebro vê energia. E nós vivemos no mundo moderno há pouco tempo. Se a gente tivesse, a nossa existência durasse 2 horas, nós estamos nesse mundo farto e moderno faz 2 minutos. O resto foi falta de comida, tá? Então, lá, aquele sistema antigo, quando ele vê açúcar e gordura, ele vai fazer você querer comer, entendeu? Isso é importante a gente saber por causa dos nossos clientes também, não é verdade? Então, a gente tem um impulso para o açúcar e para a gordura, que é histórico, vem da nossa história, ele está em nós. Então, você viu a torta, o seu cérebro viu açúcar e gordura, que significa energia. Ele imediatamente dispara um neurotransmissor do lado, chama dopamina, e ele vai querer concentrar toda a sua atenção, toda a sua motivação, toda a sua ação para comer essa torta. É como se ele dissesse para você: você precisa comer essa torta, é uma questão de vida ou morte. Quer ver mais? A situação vai piorar. Ao mesmo tempo que você está recebendo todas essas ordens do seu cérebro, como ele sabe que você vai colocar energia no sangue, açúcar e gordura no sangue, ele concentra o açúcar que está no seu sangue para diminuir o nível. O que o seu cérebro quer? Como vai entrar açúcar lá, você precisa diminuir o açúcar que você tem no sangue para prevenir uma rara, mas muito bonita, morte por torta. Você precisa diminuir o nível de açúcar no sangue. E aí, quando ele diminuir o nível de açúcar no sangue, o que acontece com você? Você fica mais maluco ainda para comer aquela torta, você fica trêmulo, você fica mal-humorado, você deseja com mais intensidade ainda comer a torta. Não é uma batalha fácil? Vocês pensavam que o tigre era o fim do mundo? Olha só o que significa enfrentar uma torta. Só que você tem uma arma. Essa arma, ela se chama autocontrole. Autocontrole é a capacidade que você tem de fazer o que realmente importa para você, mesmo quando é difícil.
Nesse momento, o que realmente importa não é o prazer momentâneo das moléculas da torta, são suas metas, saúde, felicidade, entrar no seu jeans. Essa parte do cérebro, o autocontrole, ela sabe que você tem objetivos mais importantes. Então, é para você treinar o seu autocontrole. Então, você sabe o que você quer. Quando você melhora as suas condições, a sua maneira de ativar o seu autocontrole, cada vez fica mais fácil você enfrentar esses desafios, tá? Você tem metas de longo prazo, não é verdade? Tá bom. Quem entrou em ação nesse momento foi, aguarda só esse nome, reação de pausa e planejamento. Lembra a anterior? Reação de luta ou fuga. Acelerar, acelerar, respirar, coração bater, ser com o músculo tenso. Agora, nós vamos usar uma reação que chama pausa e planejamento. Você não precisa fugir da torta, mas pode funcionar. Também você não precisa matar a torta. A reação de luta e fuga é exatamente aquilo que você não precisa nesse momento. Raramente a gente precisa da reação de luta e fuga na nossa vida moderna. A abordagem do autocontrole, ela é completamente outra, tá? O autocontrole põe em ação um conjunto de mudanças no cérebro e no corpo que são muito diferentes da reação de luta e fuga. Primeiro, a reação de pausa e planejamento, ela começa com a percepção de um conflito interno e não com uma ameaça externa. Então, o problema não está ali fora. Na verdade, não é a torta. É um conflito que você tem com você. Eu quero, mas eu não vou. Certo? Você quer fazer alguma coisa, mas sabe que não deve. Ou ao contrário. A reação mais útil para você nesse momento é desacelerar e não acelerar. É você respirar mais devagar, é você se tranquilizar, tá? E essa reação que a gente realiza mesmo, quando a gente treina o nosso autocontrole, ela provoca no corpo e no cérebro mudanças que ajudam a gente a desacelerar e a controlar os nossos impulsos, tá? Assim como o sistema de alarme, ele está sempre acompanhando você, outras áreas do nosso cérebro também estão sempre fiscalizando se existe algum conflito, se existe alguma advertência no ar. Sempre à espreita para detectar esses sinais de advertência. E quando o seu cérebro reconhece uma advertência, quem que é o seu bom amigo que vem te ajudar? O córtex pré-frontal. E aí ele entra em ação. E aí ele provoca a reação de pausa e planejamento. Ele redireciona a energia do corpo para o cérebro. É o contrário, não é? Você não precisa correr, você não precisa lutar. O seu coração desacelera, sua pressão continua igual. Em vez de hiperventilar, que é respirar muito, né? Você respira fundo. Em vez de tensionar a musculatura, você relaxa. Beleza? Olha, eu não vou mais falar sobre esse assunto. Tem muitas coisas para serem ditas sobre isso, mas eu acho que o mais importante desse pouquinho que a gente viu é a gente levar alguma coisa útil para o nosso dia a dia. Você já aprendeu a meditar e desacelerar, tá? E eu vou falar aqui algumas coisas que ajudam a gente a ter cada vez mais capacidade cerebral, beleza? Cada vez mais fica fácil você acessar o autocontrole. O que você precisa fazer para se ajudar?
qualquer coisa que diminua o estresse e que faça você melhorar a sua saúde. Olha que legal, né? A gente não aprende quase nada disso aqui na Herbalife, né? A gente já viu sobre meditar, a gente já viu sobre desacelerar, não é verdade? Atividade física, olha que bacana, né? Eu não vou falar todas as transformações que a atividade física promove no nosso cérebro. Vou só dizer assim, pratique atividade física que você gosta, que você se diverte, com a frequência mínima de 3 por semana, que você vai melhorar seu cérebro e seu autocontrole. Outra coisa que é importante é dormir bem à noite. O sono, eu sempre fui displicente com o sono. Eu sempre disse, eu durmo pouco, eu só durmo 6 horas de um dia para o outro, e não tem jeito, eu sou assim, pé. Aí eu comecei a meditar, eu comecei a cuidar da minha respiração, eu comecei a trabalhar mais, né, assim, conservar energia. Nosso dia a dia, ele é tão agitado, a gente se agita tanto, né, a gente é tão espiritado, que a gente não consegue usar o que a gente tem de melhor dentro da nossa cabeça. A gente não usa as melhores áreas do nosso cérebro. E quando a gente é um cara que quer trabalhar em alta performance, a gente tem que usar o que a gente tem de melhor, né? Nossa parte mais adequada para estudar, para entender, para resolver problemas, não é verdade? Então você precisa fazer atividade física para ser um cara de alta performance. Você precisa dormir um sono que te descansa, porque você vai ser um cara de alta performance. Você precisa fazer aqueles exercícios, 5 minutos, desacelerar a respiração. Por quê? Porque você é um cara que vai ser, né, de alta performance, tá? Outra coisa que é importante, passar bons momentos com a sua família, com seus amigos. Não tira isso da vida. Você precisa disso, por quê? Para ser um cara de alta performance. Beleza? Para praticar uma atividade religiosa, espiritual, é fundamental para a gente, né? Quem a gente é? O que a vida é? Qual é o sentido de tudo isso? Qual é o sentido das coisas? A gente não precisa ter as respostas, mas a gente precisa ter uma filosofia, né, que nos ajuda a entender a nossa existência, ok? Que mais? Aqui, ó, uma dieta de baixa glicemia, tá? O cérebro, ele gasta muita energia e o córtex pré-frontal é a coisa que mais gasta energia do seu cérebro. E o cérebro não guarda energia lá dentro dele. Então, ele mede a energia que você tem no sangue, né? E quando ele detecta que tem pouca energia no sangue, ele desliga o córtex pré-frontal. Você não consegue se concentrar, não consegue ter a persistência para fazer os sims, não consegue ter a persistência para fazer o número de convites, não consegue ter a persistência para fazer tudo que tem que ser feito. Então, comer de 2 a 3 horas, né, de intervalo, não é só bom para você ficar magro, ficar lindão, né, ficar super gato. Comer de 3 em 3 horas serve para você ter energia sempre disponível no seu corpo para o seu cérebro usar quando ele precisa, ok? O que mais? Então, como você se cuida, beleza? O autocontrole tem um custo energético. Por esse custo energético altíssimo, é que você precisa tentar ter uma vida mais tranquila. Se você tem uma vida mais tranquila, você recupera a energia, porque o cérebro é um alto custo de energia. Se você come direitinho a cada 3 horas, coisas que não fazem uma curva glicêmica acentuada, beleza? Que é o que os nossos produtos oferecem para nós, você também vai ter mais condições de ter, né, o seu autocontrole poderoso a seu favor, ok? Então, eu desejo para vocês que vocês tenham bastante autocontrole, que vocês gastem energia de outras formas, que vocês achem momentos para relaxar,
que vocês respirem muito. O nosso mundo é muito beta, a vibração acelerada, né, que faz a gente vibrar nesse campo beta, isso não é muito saudável, é muito mais interessante você vibrar em alfa quanto mais você puder, ok? E para você vibrar dessa maneira, você precisa buscar um pouco de tranquilidade, ok? Os outros exercícios é atividade física, sono, tá? Atividade física e sono. Eu que não deixei explícito, eu fui falando assim e não deixei explícito. Você pode marcar no seu caderno, quem que era que perguntou? As outras. Passou rápido. Você pode marcar no seu caderno essas 4 coisas. Eu sei que a maioria de vocês já faz atividade física. Então, cuida do sono. Começa com a meditação, preocupa com a meditação na próxima semana e marca no seu caderno que daqui 7 dias você vai preocupar com a meditação e com desacelerar a sua respiração. Tá bom? Olha, muito obrigado pela atenção. É uma honra poder falar para essa liderança, que é a futura liderança aqui do nosso estado, do nosso país. Vou passar a palavra para o Murilo, não sei se ele vai fazer promoções, o que ele vai fazer. Eu vou desligar aqui meu áudio e meu vídeo, tá bom, Murilo? E vocês assumem aí. E muito grato pela oportunidade de poder falar com vocês. Obrigado.